Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o MDC. Nessa aula aqui eu vou falar sobre o máximo divisor comum. Como encontrar o MDC simples, fácil, eu vou ensinar as duas maneiras de encontrar o MDC. Lembrando que não é um bicho de sete cabeças, diferente da outra aula que eu falei do MMC, que era o mínimo múltiplo comum, agora eu quero o máximo divisor comum. Lembrando, o que são divisores de um número? Por exemplo, divisores de um número significa o quê? Que ao dividir esse número, eu não encontro o resto. Ao dividir esse número por um outro número, eu não deixo o resto. Exemplo, eu tenho 81 dividido por 9. E aqui vai dar 9. 81 dividido por 9 dá 9. E não sobra resto. Então significa que 81 é divisível por 9 e logo 9 é divisor de 81. Poderia colocar qualquer outro número, gente. Eu tenho, por exemplo, 26. 26, ele é divisível por 3? Sim. Por 3 não, desculpa. Por 2? Sim. Ele é divisível por 2, vai dar 13. Ele é divisível por 13? Sim. 26 é divisível por 13, vai dar 2. Então eu digo que 26 ele é divisível por 13 e logo 13 é divisor de 26. Bom, como é que a gente encontra o MDC, o máximo divisor comum? Tem duas maneiras também de encontrar, bem fácil. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. MDC de 20, 6 e o 14. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar agora não os múltiplos, mas os divisores. Certo? Então vamos aqui, o 20. Quais são os divisores de 20? Vamos começar de baixo. Eu tenho aqui, nós temos aqui o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. São os divisores. Tá? Não estou falando de múltiplos. Certo? E agora os divisores de 6. Os divisores de 6. O 1, o 2, o 3 e o 6. Muito bem. E agora, quais são os divisores de 14? Divisores de 14 são 1, o 2, o 7 e o 14. Bom, qual é o número que aparece aqui desses divisores, no maior divisor comum entre eles? Bom, o 1 ele aparece em todos, mas não é o maior. O 2 ele aparece em todos, aparece aqui no 20, ele é divisor de 6 também, divisor de 14. Então vamos parar nele por enquanto. O 7, ele é divisor aqui, não. No 6, termina no 6, o divisor de 6. E aqui o 20 também não é. 14 também não. Então daqui não tem mais. Então nós sabemos que o máximo divisor comum entre o 20, o 6 e o 14 é o número 2. A gente encontra assim. Eu também posso decompor em números primos? Podemos também. A gente encontra também. Olha aqui, ó. Eu quero o 20, o 6 e o 14. E agora vamos fazer que nem nós fazemos para encontrar o MMC. Só que tem um detalhe aqui que você tem que se atentar. Vamos lá. Vamos decompor isso aqui. Vou começar pelo menor número primo. Qual que é? O 2. 20 divide por 2? Claro que divide. Dá 10. 6 divide por 2? Claro que divide. Dá 3. 14 divide por 2? Claro, dá 7. Ok. Vamos continuar aqui. Posso continuar por 2? Continuo. 2. 10 dividido por 2 dá 5. Esses aqui, o 3 a gente repete e o 7 a gente repete. Muito bem. Qual o próximo número primo que tem? É sempre do menor para o maior. O próximo é o 3. 3 divide por 3? Sim, dá 1. O 7 divide? Não, a gente repete. O 5 também não divide. O que a gente faz? Repete ele aqui. E agora, qual o próximo número primo que nós temos? O 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 1 que a gente repete, melhor dizendo. E o 7, ele divide? Não, a gente repete o 7.
E agora, qual o próximo número primo que nós temos? O 7. 7 divide por 7? Claro que divide. Fica 1. Esse 1 aqui a gente repete, esse outro 1 a gente repete. Só que, no MDC, em vez de a gente multiplicar todos eles, a gente vai multiplicar se você encontrar mais de uma vez o número comum aqui. Vamos lá. O 2, nessa primeira fileira aqui, ele divide os 3 ao mesmo tempo? Ele divide o 20, o 6, o 14? Esse 2 aqui? Sim, ele divide tanto o 20, quanto o 6, quanto o 14. Então a gente marca ele aqui, ó. Faz um círculo nele. Beleza. O 2, ele divide os 3 aqui? Não, ele só divide o 10. O 3, ele divide todos? Não, só divide o 3. O 5, só o 5. E o 7, só o 7. Então, como só tem o único aqui que divide todos os 3 ao mesmo tempo, é esse 2, então o resultado é 2. É assim que a gente faz. Ok? Vamos mais um exemplo? Vamos mais um exemplo. Muito bem. Eu quero agora o MDC, eu ia falar MMC, o MDC entre 30 e 60. Então o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui os divisores deles. Lembrando, MDC é máximo divisor comum. Então vamos colocar aqui, ó, os divisores de 30. Quais são? 1, 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Esses são os divisores de 30. E o 60? Quais são os divisores de 60? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60. Muito bem. Parou aqui. Esses são os divisores de 30 e esses são os divisores de 60. Como é que eu encontro o MDC entre 30 e 60? Agora eu só coloquei 2 números em vez de 3. Bom, vamos pegar aqui. O 1, ele divide, lógico, ele divide de todos. O 2, sim. O 3, ele é divisor de 30 e de 60 é. Só que eu quero o máximo, então eu quero o maior. Então vamos procurar o próximo. O 5, ele é divisor de 30, é. E também ele é de 60. O 6 também é. O 10 também é. O 12 não. O 12 ele só é divisor de 60, não é divisor de 30. Então a gente descarta ele. O 15, o 15 também ele é divisor dos 3. Dos 2, quer dizer, dos 3, ó, dos 2. O 30 ele é divisor dos 2. Como aqui acabou, não tem mais. Então, o máximo divisor comum entre o 30 e o 60 é o 30. Simples? Muito bem. Então deixa eu fazer agora a outra maneira de encontrar o MDC. Vamos fazer do mesmo jeito. O 30 aqui, o 60. E agora a gente vai dividir. Sempre começando pelo menor número primo. Eu não posso dividir por qualquer número aqui. Ah, Fábio, eu vou dividir aqui por 10. Vai dar errado. Porque, lógico, 30 dá para dividir por 10? Dá para dividir. Mas eu sempre tenho que começar aqui por números primos. Então vamos lá. O menor número primo é o 2. Então, 30 dividido por 2 é igual a 15. 60 dividido por 2 é igual a 30. E agora? Eu continuo dividindo por 2? Continuo. Tem um número par aqui. Esse número é par, então eu posso dividir por 2. Vou continuar dividindo por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 dividido por 2 dá? Não. Então a gente repete aqui. E agora ficou 15 aqui, 15 aqui. Qual o próximo número primo? Número 3. 15 dá para dividir para 3? Sim. Então, vamos colocar o 3 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 15 dividido por 3 dá 5. E agora, eu posso repetir o 3? Claro que não, porque 5 não é divisível por 3, só por 5. E 5 é número primo? É. Então vamos colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. E agora eu quero que você preste atenção aqui. Vamos lá. Primeira coisa. O 2, ele divide os dois números. Eu quero o MDC entre 30 e 60. Então, tem que dividir os dois números. Divide os dois números ao mesmo tempo? Sim. Então, vamos circulá-lo. E aqui o 2, ele divide esses dois números aqui, o 15 e o 30 ao mesmo tempo? Não. A gente pula ele.
E aqui, o 3, ele divide os dois números aqui ao mesmo tempo. Assim, aqui ficou 15, aqui ficou 15. Então ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Então a gente marca ele aqui. Marca o 3 aqui. Deixa eu só melhorar isso aqui. Ok. E o 5 aqui, ele dividiu os dois números? Sim, ele dividiu 5 aqui e 5 aqui. Dividiu ao mesmo tempo. E agora, o que a gente faz? Aí sim, a gente vai multiplicar somente esses que nós marcamos. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 vezes 5 é igual a 30. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Olha, esqueci de colocar aqui naquela hora. Mas não tem problema, eu coloco agora. Olha aqui, gente. O 30 aqui, dessa maneira nós encontramos o MDC e desta maneira também. Só que qual é o detalhe que nós temos que entender aqui? No MMC, quando nós fazemos dessa maneira, a gente multiplica tudo que está aqui. No primeiro exemplo que eu dei, eu só marquei era o número 2, que estava lá em cima. Por quê? Porque só teve um momento onde um número aqui do canto, que era o número primo, no caso, que é um número primo, tem que ser o número primo aqui do canto, ele dividiu todos os 3 ao mesmo tempo. Aí só teve um momento que isso aconteceu. Então, eu marquei uma vez, não preciso multiplicar por mais nada. Agora aqui não. Aqui, em 3 momentos, os números aqui do lado, os números primos, dividiu os 2 ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A gente marca os que dividiram ao mesmo tempo e multiplica. Esse aqui, por que eu não marquei? Por que eu não multipliquei por isso? Porque aqui ele não multiplica, ou melhor, ele não divide os 2 ao mesmo tempo. Então a gente pula ele e apenas multiplica aqueles que dividem os 2 ao mesmo tempo. Já que eu quero o MDC entre esses 2, eu só posso multiplicar aqui do canto se ele dividir os 2 ao mesmo tempo. Ficou claro? Então, volta o vídeo. Vou deixar você olhar aqui para você tirar uma cópia, tirar um print, foto, sei lá. Faça o que você quiser. Estude. Prestou atenção? Dá um pause aí. Depois volta. Agora vem para cá. E faça mais exercícios. Porque isso aqui é muito fácil, gente. Isso aqui não é difícil. Basta ter prática. Então, estou fazendo assim, fiz bem lento, bem devagar. Para quê? Para poder você acompanhar e entender. Tiver dúvidas, pergunte. Tiver alguma dificuldade, fala, olha professor, estou com dificuldade nisso, pode me ajudar? E eu estarei ajudando, ou vou tentar te ajudar, tá bom? Então é o seguinte, gente, tem mais exercícios de matemática, vai ter também provas vai ter depois, para os meus alunos, não aqui, vai ter mais aulas aqui, vai ter de língua portuguesa também. Então eu peço a vocês que estudem, tenham paciência, porque eu não tenho apenas este canal. Eu tenho 3 canais aqui no YouTube. Tudo isso? E não é fácil você cuidar de 3 canais. Então por isso que às vezes eu não tenho sempre tempo. E também, claro, tenho meu trabalho no meu dia a dia. Então fica difícil. Então peço a vocês que compartilhem os vídeos, convide pessoas para se inscrever no canal, sempre comente e curta, porque a plataforma ela reconhece isso. Quando você curte, quando você comenta, a plataforma entende que você está gostando do vídeo, que o vídeo está sendo relevante e vai recomendar. Outra coisa, nunca veja o vídeo por partes, não. Você pode assim, estar vendo o vídeo todo, aí sim, vou voltar para ver o que eu não entendi, mas nunca veja um vídeo, vou parar agora, vou ver só depois, porque isso atrapalha o índice de retenção, ok? Então é isso, gente. Quiser me ajudar também, tem essas maneiras que eu falei, que é a maneira indireta que você curte, compartilha, comenta, também convidando pessoas para se inscrever. E também tem o Pix, que é fabio.deoliveira2011@gmail.com, porque este canal aqui ainda não tem monetização. Então a única forma de você ajudar financeiramente, quem puder e quiser, é através do Pix. Agora, queremos chegar aos 1000 inscritos, vai ser difícil, mas eu conto com a sua ajuda. E como que nós podemos chegar? Com você convidando, ok? Estamos juntos então pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, estude, ok? Tchau, tchau.